eu sou a Rose, CEO e fundadora da Match IT, e como de praxe, a gente sempre quer aprender mais, ensinar mais no mercado de tech buyers e tech sellers, e a gente tem um tema bem interessante, porque a gente já falou bastante de desenvolvimento de software, mas a gente tem um olhar novo, tá? A gente quer falar sobre como planejar softwares que sejam inteligentes e proativos. Isso é novo, hein, para quem está ouvindo. E para falar disso, a gente traz um super especialista, que é o Paulo Rico, que é CEO e fundador da empresa Devio. Tudo bom, Paulo? Oi, Rose, tudo ótimo? E com você, como tá? Bom, obrigada por estar aqui com a gente, por prover seu tempo para essa conversa. Eu que agradeço a imensa oportunidade e estou aqui disponível para tirar suas dúvidas e explicar um pouco mais do que é o software proativo, softwares inteligentes e como a Devil resolve, aplica essas soluções para o mercado. Boa. Então vamos começar te conhecendo um pouquinho mais, Paulo. Fala um pouco para a gente da sua experiência pessoal mesmo, né? Nessa área de desenvolvimento de softwares. Da onde vem o Paulo, né? Onde vive, do que se alimenta nesse ecossistema. Massa, legal. Bom, Paulo, eu sou um rapaz de hoje, atualmente 27 anos. Eu comecei na programação, o meu start da programação foi com 13 anos de idade. Então, foi ali o momento onde eu comecei a ler os primeiros códigos e desenvolver as primeiras aplicações, né? Então, bem novinho mesmo, já me comecei nessa área e foi uma área que eu me apaixonei, uma área que eu não consigo me ver longe dela desde então. Então, nesse dado momento, foi onde eu fui começando a aprender um pouco do que era a parte de lógica de programação, no que é o start da programação ali, é você mudar a sua mentalidade para isso. E os anos foram passando, eu fui fazendo cursos, eu fui me especializando mais com cursos na internet também, além de cursos presenciais, mas também mentores e lendo livros, aprendendo diversas fontes mesmo esses conhecimentos. E aí eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho, como ali Software Developer Junior, né? Então, eu tive onde eu consegui evoluir muito ali, quase 2 anos de experiência ali para mim conseguir aprender mesmo como o software, né? O desenvolvimento de software ele era aplicado a negócios. Então, já comecei num projeto já de desenvolvimento de um software RP. Então, foi ali mesmo onde surgiu um pouco desse conceito de inteligência e proatividade, porque nesse software de RP eu comecei a aprender sobre negócio. E nessa vida de aprender como negócio, né, como resolver problemas de negócios, eu fui entendendo o que era de fato um negócio, né? A gente sabe que um negócio está ali para, de fato, resolver problemas da sociedade. Então, como que eu, desenvolvedor de software, né, como a tecnologia em si pode ajudar isso? Então, ali foi um primeiro momento, né? Eu digo que foi a porta de entrada ali profissional do Paulo, né? Isso há 9 anos, quase 10 anos atrás aí. Então, comecei com 17 anos, né? Então, completou 10 anos atrás. E dali em diante, aí onde eu comecei a atuar depois dessa jornada, atuei como freelancer por um tempo, depois eu entrei como sociedade numa empresa que eu ajudei a fundar ali, na parte de desenvolvedor de software já, depois de 4 anos ali atuando já como pleno, e depois eu fui escalando ali os times. Então, eu fui sendo reconhecido ali como um cara já líder, né? Porque eu não só programava, mas eu também conseguia montar times de desenvolvimento. Então, eu fui escalando ali para gerente dos programadores, depois eu fui indo para criando um relacionamento com esse meu antigo sócio, né? E ali a gente realmente falou, não, agora vamos montar uma empresa para a gente crescer. E dali a gente ficou até a pandemia, e na pandemia as coisas mudaram muito, a gente basicamente tomou rumos diferentes, né? Então, aonde foi realmente, falei, não, agora eu vou focar em montar um negócio da forma que tudo que eu aprendi, vou aplicar e vamos executar. E foi ali onde eu comecei a Devil, há 5 anos atrás. Então, na verdade, o nome Devil há 5 anos atrás, mas o start mesmo dessa separação de sociedade com o novo ponto de começo da Devil, né? Ele surgiu há quase 3 anos. Então, estou aqui basicamente hoje vindo aqui explicar um pouco do que é a Devil, quem é o Paulo e da onde surgiu toda essa expertise, né, toda essa paixão por tecnologia. Muito legal, Paulo. E é legal que você é super jovem, mas assim, você vê essa coisa da paixão que você fala realmente intrínseco aí, né, na sua história e com
evoluções de carreira também é muito bacana, como você conta, né, de ter apoio de mentores, de ter galgado passo a passo, a coisa não é mágica, né, de repente acordei, acordei inspirado e aprendi, não, é muito, muito suor Eu aí acho na que jornada. o que conta bastante, assim, né, para que você tenha uma paixão por algo, não só gostar de fazer aquilo, mas eu acho que como comecei novo, né, como criança ali, né, não falar de 13 anos, já era adolescente, né, eu tive uma questão de eu associar aquilo com jogos, então, coisa que toda criança gosta, né, todo adolescente gosta de jogar, então eu associei a programação com jogos, e eu acabei desenvolvendo algumas features para jogos na época de GTA San Andreas, né? E ali foi aquela época que eu me apaixonei, porque criou um senso de tipo, porra, legal, o jovem que joga, que legal, mas eu consigo desenvolver jogos, então eu acabei me destacando também entre os amigos com esse diferencial. E ali Abre foi muita onde eu me porta, né? apaixonei mesmo. E aí criou essa facilidade de leitura de código, de interpretação de código, de como desenvolver soluções, de como resolver problemas com tecnologia, e isso foi só aperfeiçoando como ainda continua sendo. Bacana. E, Paulo, vamos falar do tema de hoje, que são softwares inteligentes, softwares proativos. Me ajuda a contextualizar, assim, né? Qual que é a diferença disso para um software que não é inteligente e proativo? Né? Como é que esses elementos podem diferenciar realmente o valor gerado para o negócio? Você falou que tem essa história de desconectar o desenvolvimento ao negócio. Explica um pouquinho mais desse contexto. Tá, como eu havia falado, né, eu por ter trabalhado ali com essa operação de RP, então eu tive essa visão de negócio e depois eu fui entrando também no mundo dos negócios e fui entendendo o que de fato um empresário, né, uma empresa, ela precisa de receber ali, seja com tecnologia ou com qualquer outra solução. Então, eu fui entendendo que quando a gente desenvolve software, a gente não está só desenvolvendo software para colocar alguns campos, para organizar, ou criar algum processo que seja. Eu preciso que esse software ele entregue um resultado de fato para esse cliente, né? Então, se eu tô, como eu comecei pequeno ali, né? Então, eu tive clientes ali que desprendiam de um valor que a gente chama de investimento, né? Que muitas das vezes era toda a reserva financeira daquela pessoa para investir de fato num sonho dela. Então, poxa, se ela está investindo naquilo, porque a expectativa dela, vamos ser bem macro, né? A expectativa dela é rentabilizar, né? É ganhar mais dinheiro com aquilo. Então, como que a tecnologia pode melhorar isso? Então, foi onde surgiu esses diferenciais de inteligência e proatividade. Que a inteligência nada mais é. Hoje você vê no mercado que os softwares eles são feitos ali para ter campos, ter validações, ter uma forma onde você imputa as informações e lista elas e no máximo tira um relatório. Mas como é pensar de fato no que esses dados que você está captando e como extrair informações que ajudem quem está ali atrás a tomar decisões? É essa pergunta que eu me fiz e essa pergunta que a resposta foi a inteligência e a proatividade, né? Você vê grandes e grandes empresas têm acesso a algo parecido com essa metodologia, mas como que eles têm acesso? Cara, tem diretores com muitos e muitas décadas de experiência, centenas de pessoas com muitas, vastas experiências, dividindo a mesma construção. E, cara, a partir além disso, né, tem muito dinheiro sendo desprendido, muito dinheiro sendo gasto para que essas soluções de fato atinjam o objetivo final dessas pessoas que têm uma baita de uma experiência para construir uma solução que entregue de fato algo inteligente. E aí eu falei, cara, a gente não precisa investir tanto dinheiro, a gente não precisa de tantas pessoas assim. O básico do negócio é lucrar. Então, o que eu posso fazer com o software para que eu consiga reduzir as despesas ou aumentar a receita? Então, aí vem o olhar inteligente, né? O que é esse olhar inteligente? Com base nos dados que os softwares captam, o que eu consigo extrair de informação para auxiliar a tomada de decisão daquele gestor, daquela pessoa que está usando o software? Como que eu consigo? Então, com base em KPIs de mercado, ou com base em KPIs específicos para aquele negócio, eu faço relatórios de acompanhamento mensal, crio uma rotina que auxilie a tomada de decisão daquele negócio para que tenha uma transparência, uma clareza na operação de quem está ali usando o software, usando sempre como base os próprios dados. E aí foi surgindo essa necessidade de tipo, poxa, a inteligência está ali, né? Mas
uma boa parte dessas pessoas que a gente desenvolvia essas inteligências, elas não sabiam usar essa informação. KPIs de mercado, esses relatórios mais gerenciais, ela olhava para aquilo e falava, tá, como é que eu uso isso? Como é que eu tiro proveito disso, né? Então a gente veio com a outra parte dessa solução, que é a proatividade, que é vamos olhar para esses números e por que, que o software não pode dar o caminho das pedras para essas pessoas, né? Por que, que o software não pode olhar para essas informações que ele mesmo julga inteligentes, né? E aí cabe a gente, pode ser um desenvolvimento normal ou utilizar tecnologias de inteligência artificial ou machine learning para resolver isso, tá? Mas a ideia é o que, que eu consigo tomar dentro do software, tomar de atitudes, facilitar o entendimento de quem está ali por trás, para que ele apenas, sei lá, clique um botão para tomar decisão. Então, ainda deixo a decisão na mão da pessoa que está ali por trás, mas eu ainda facilito ainda mais, ensinando ela como usar aquelas informações inteligentes. Então, é basicamente isso. Muito legal. É um olhar mesmo do seu cliente, que vai gerar valor para ele, uma visão focada, né, na excelência de valor gerado para ele. E Exatamente. A pessoa que recebe essa inteligência ou essas recomendações proativas de otimização são um gerente de negócio, um gerente de processo. Poderia dar um exemplo de informação que é provida nesse cenário? Isso como assim, como a Dev é uma software house, basicamente, então a gente desenvolve software para qualquer tipo de negócio, então isso varia muito de negócio para negócio, mas vamos levar em consideração um RP, um RP onde a gente tem informações ali de vendas. O que eu consigo tomar de decisão ali para venda? Seja uma curva ABC, beleza, eu vou olhar para a curva ABC e eu consigo saber quais produtos eu preciso comprar, quais produtos eu preciso, sei lá, fazer uma promoção para descartar mais rápido, né, para fazer um giro mais rápido, não ficar parado no meu estoque. Então, por mais que esses dados eles já estejam ali no software, se eu não trazer isso de forma inteligente, que eu facilite a visão ali de quem está tomando a decisão, de quem está gerenciando toda essa operação, ele não consegue fazer isso. Isso aqui é um exemplo básico de curva ABC. A gente pode ir muito mais longe do que isso. Eu posso, dentro da própria curva ABC, analisar produtos ali que têm uma rentabilidade maior e entregar para ele assim, ó, se você começar a vender mais esse produto aqui, o teu faturamento aumenta mais e também, consequentemente, a tua rentabilidade. E esses produtos aqui, você tem um lucro baixo nesse produto. E eu acredito que não é necessário, aí vem a proatividade, eu acredito que não é necessário você continuar vendendo. Faz sentido para o teu negócio, às vezes é tipo um cigarro, né, para padaria, né, e tem que estar ali para trazer movimentação de pessoas e fazer com que venda outros produtos. Então, isso vai ser uma análise mais do gestor, meio da regra de negócio, que o software vai somente dar, com base nos dados, dar uma ideia do que ele precisa ou não fazer. Bacana. E o que eu achei interessante, né, da sua visão é você trazer isso para a fase de ideação e de planejamento, né? Não assim, eu lancei, aí faz aquele processo, aí depois eu vou pensar para que serve. Você já traz, como que uma inteligência by design, assim. E que dica que você daria, né, para realmente conseguir incorporar esses requisitos de inteligência e proatividade em fase de design, assim? Legal, então, isso é a parte mais importante, porque assim, quando a gente para pensar isso logo no começo do software, a gente está economizando investimento, né? A gente está sendo realmente respeitando o dinheiro de quem está desprendendo, quem está investindo ali no software. Então, se eu já vou desenvolver uma solução, que seja um RP, que seja um CRM, que seja essa solução para resolver algum problema ali daquela empresa ou de outras empresas, né? Vamos pensar num SaaS. O que eu consigo já olhar para ele, já pensar lá na frente e extrair dessas informações que eu vou captar, extrair informações que vão fazer com que ele tome decisões melhores. Então, nessa parte de ideação, quanto mais a gente antecipar, mais economia a gente traz para o projeto em si. Legal. E fase de desenvolvimento, assim, tem coisa que você ideou, planejou, mas na hora de implementar você precisa fazer alguma coisa distinta, ou que surge a necessidade no meio, como é que você incorpora isso durante aí os sprints? Exatamente. Isso é um pouco da metodologia ágil, né? A gente está sempre disposto ali enquanto o usuário está detectando que aquela ferramenta ou aquela funcionalidade não atende ou não atende da forma que deveria, a gente tem que ser ágil a ponto da gente conseguir já melhorar, mudar, implementar o que for necessário. Então, é uma mentalidade que ela anda junto também com a questão da inteligência e proatividade, porque a gente olha para isso a todo momento. O que a gente consegue entregar ainda mais inteligente, ainda mais proativo,
o que pode ser menos repetitivo, né? Se tem ações que o ser humano está por trás, né? O usuário está fazendo, está sendo repetitivo, o que a gente consegue fazer para automatizar isso? Então, é sempre uma visão, um trabalho constante ali, né? Boa. E desafios, né? O que você vê na prática aí de desafios? Porque o conceito ficou bom, mas na hora de implementar, né? Quais são as dificuldades que se encontram? Legal. A parte de desafios, eu diria que é a parte de você enxergar, de fato, quais informações podem ajudar esse gestor. Por trás, às vezes, quando você pega uma empresa onde já tem uma maturidade dessas informações, você já consegue, o próprio gestor, quem está utilizando aquelas informações da forma dele para tomar decisões, ele já tem uma maturidade maior de saber como utiliza as informações, qual é o processo que ele utiliza para fazer ali a tomada de decisões e análise dos KPIs, etc. Então, isso facilita com que a gente entregue aquilo que ele já faz de uma forma melhorada. E daí, com base naquilo, a gente já vai melhorando ainda mais. Mas o desafio principal é quando a pessoa não sabe isso. Quando ela, ou por mais que ela já tenha um negócio de anos, mas ela nunca parou para olhar os dados, ou nunca olhou os dados da forma que deveria ser olhado, é aí que vem o maior desafio, porque como a gente trabalha com diversos tipos de segmentos, a gente acaba tendo que ter uma mente mais generativa. Então, a gente olhar para um negócio e ter essa ideia, essa solução de cara é muito difícil. Então acaba que a gente tem que conversar com mais pessoas. Então a gente tem os especialistas aqui de negócios que ajudam também os técnicos a construir essas soluções. Boa. Então, acho que você até já trouxe um pouco da resposta da minha próxima pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim, que é que dica que você daria, né, para conseguir superar esses desafios? Então, um pouco de trazer especialista de negócio técnico poderia ser uma das soluções, né? Tem outros caminhos, assim, para superar os desafios? Eu acho que assim, principalmente vivenciar esses desafios, né? Então, como você, como gestor ali da sua empresa ou de uma empresa que você esteja contratado, o ideal é que você vivencie esses números. E quando você vivenciar esses números, isso facilita para que você pense em como você gostaria de tomar essas decisões. O que você precisa mastigar para tomar suas decisões. Então, aí, você sabendo o ponto final, a gente constrói toda a trajetória para que isso aconteça. Então, se a gente tem um gestor mais maduro ali no ponto de saber já o que ele precisa para tomar a decisão, facilita muito a construção. Legal, incorporar isso em fase de briefing, né, nas conversas também de projeto. Bom ponto. Isso assim, quando não tem, né, a gente realmente tem que participar junto nessa fase de briefing para, de fato, entregar ali o que falta para a gente conseguir entregar, no final, entregar essa solução inteligente e proativa. Boa. E Paulo, você trouxe, né, muito da vivência que compõe o DNA da Devil, mas vamos falar de Devil, quais são os principais diferenciais, né, da Devil nesse contexto aí para os tech buyers que chegaram até aqui no vídeo e estão interessados? Legal. Eu diria mesmo que os principais diferenciais é o que mais diferencia a Devil aqui, é essa parte do pensamento de negócio, né? O pensamento de olhar para o software como um investimento de fato, e não só falar, você está investindo. Não. Quando a gente fala de investimento é porque o software vai te trazer um retorno, seja uma redução nas suas despesas, ou seja um aumento nas suas receitas. Esse é o objetivo principal da Devil, que eu considero de fato o nosso diferencial. E repetindo novamente, né? Mas como que a gente faz isso? Utilizando a inteligência e proatividade, essa metodologia que eu criei já há alguns anos. Então, basicamente, eu quero, de fato, que quem esteja investindo ali, ele seja, aquele dinheiro que ele esteja investindo, de fato, seja um investimento, seja respeitado a ponto de ele não estar só desprendendo do dinheiro, ou tentando automatizar alguma coisa, ou tentando padronizar, ou organizar. A ideia é que, de fato, a gente consiga extrair informações que ajude ele a tomar decisões. Muito bom. E o match perfeito para vocês? Quem que é o tech buyer aí que é o contatinho ideal para a Dev? Legal.
Para a gente, empresários, a gente separa aqui em dois tipos de categorias, né? São empresários que investem em softwares como um negócio, então a gente chama o SaaS, né? O famoso conhecido SaaS, onde você aluga essa plataforma para outros empresários, né? Constrói uma solução e vende, mas também os empresários que queiram construir uma solução para sua própria empresa, né? Melhorar processo, enfim, trazer diversas melhorias para sua empresa. Dentro desses nichos, assim, eu diria que as pessoas que seria o match perfeito para Devil são as pessoas que não só sabem o que quer como solução, mas também já tem uma maturidade de negócios. Isso auxilia e ajuda muito o nosso trabalho. Faz com que, de fato, a gente consiga ser muito mais assertivo na construção da solução. Então, empresários ali que tenham a partir de 30, 50 funcionários, já tem pelo menos 5 anos de operação com maturidade em números, isso ajuda muito com que a construção do software traga, de fato, resultados palpáveis para quem está usando. Claríssimo. Além de tudo, sabe o que procura, o que busca e onde está o valor. Muito, muito bom. Paulo, muito obrigada pelo bate-papo, por trazer esse olhar novo. Realmente é bem legal na Match IT conhecer diferentes perfis de tech sellers e realmente cada um é muito particular, muito peculiar. E o valor que a Devil gera com essa proposta, né, de trabalhar inteligência, proatividade com foco em negócio, em retorno sobre o investimento, é algo novo aqui na conversa. Então, parabéns pela iniciativa, pela inovação e obrigada por compartilhar seu conhecimento. Eu que agradeço, Rose, pela oportunidade e gostaria de ver, de verdade, mais empresas desse ramo de desenvolvimento de software entendendo que o software não está ali apenas para ser uma planilha, eu costumo falar, uma planilha Excel customizada, né? O software, de fato, ele tem que entregar algo palpável, um resultado mesmo para o cliente. Então, essa metodologia está aberta para quem quiser utilizar ela com base nos nossos conhecimentos, que a gente compartilhou a partir de hoje, né? Fiquem à vontade para a gente também construir junto essas soluções e, no final, entregar uma solução cada vez melhor para os nossos clientes. Boa. Melhoria do ecossistema como um todo, né? Com certeza. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.